mais uma escola dominical. Estamos ao vivo, deixa eu só observar. Já tem mais pessoas chegando ali. Vamos ver se está tudo ok. Você que está me vendo aí ao vivo, me dá um ok. Está aí. Já testei o áudio. É o Sandro. Muito bom, Sandro. Santa Casa, vou estar orando aí por você. Pelo jeito o áudio está tudo ok, né? Vou estar lembrando do Sandro nas minhas orações aí. Estamos aí? Vou deixar aqui para acompanhar. Eu saúdo toda a igreja na graça, na paz, na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Aos que estão me acompanhando aqui, eu peço que já abra aí em 1 Pedro, é a carta que nós estamos estudando. 1 Pedro, capítulo 1, o verso 22. Se você quiser me acompanhar na sua Bíblia. Está aí. 1 Pedro, capítulo 21, o verso 22. E aí nós vamos estar orando. Eu vou estar lembrando do Sandro lá na Santa Casa. 1 Pedro 1, 22. Está aí. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Vamos orar novamente, pedir a graça do nosso Deus, misericórdia. Pai, obrigado por essa manhã, por esse domingo. Ó Deus, a semana passada nós oramos por chuva e essa semana nós já temos chuva. Obrigado, Senhor, porque isso já melhora o ar que nós respiramos. Obrigado, Senhor, porque isso é graça. O Senhor tem nos dado muito mais do que nós merecemos. Ó Deus, quero interceder por aqueles que estão em casa, aqueles que estão enfermos, o Senhor conhece, o Senhor sabe a situação de cada um, o Senhor sabe as nossas limitações, o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Peço pela vida do Sandro, esses exames que ele está fazendo, ó Pai, na Santa Casa. Ó Pai, esse sintoma de AVC que ele já teve uma vez, cuide do Sandro, ó Pai. Coloco ele e toda a sua família diante do seu altar, o Senhor possa estar direcionando ele nesses exames. Pai bendito, coloco a vida da minha esposa também, essas dores que ela tem sentido com a fibromialgia. Ó Pai, tanto sofrimento. Coloco ela, Pai, diante do seu altar, contando com a sua misericórdia, com a sua graça, com o seu favor. Cada um que está aqui essa manhã, ó Pai, aqui acompanhando nesse culto semipresencial e aqueles que estão nos acompanhando online. Coloco eles diante do seu altar. Vamos, ó Deus, aprender um pouco mais de Ti. Te agradeço, Pai, e contamos, ó Pai, com a obra do Seu Santo Espírito em nossas vidas. Peço, Pai, por graça, fale conosco mais uma vez, em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. 1 Pedro 1, 22. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. A Bíblia, ela repete, ela deixa bem claro que o indivíduo, aquele que não é convertido, ele não é capaz de demonstrar o amor verdadeiro. Então nós vamos hoje dissecar esse texto, por isso escola bíblica dominical.
escola bíblica. Nós vamos navegar bastante na Bíblia, vamos deixar a Bíblia falar. Então, toda a Escritura, ela fala sobre o amor, tanto o amor de Deus para conosco, o nosso amor para com Deus, o nosso amor para com o próximo. Eu vou citar vários versículos, se você quiser me acompanhar. Para mim está mais fácil, que eu tenho anotado aqui. Se não, você pode assistir depois ou fazer suas anotações e acompanhar um por um. João, ele é um dos apóstolos que mais fala sobre o amor, por isso nós vamos estar citando várias vezes aqui João. E tanto no Evangelho também há algumas citações que João faz sobre o amor de Cristo e a forma como Cristo trata as pessoas, e o próprio Cristo que falou do amor, o amor para com Deus, o amor para com o próximo. E eu quero iniciar citando João 5,42, as palavras do próprio Cristo, em que ele fala: sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Primeiro ponto, para a gente deixar de uma forma bem simples aqui. Jesus Cristo estava falando de pessoas não convertidas. Elas não têm o amor de Deus. Quando nós vamos em Romanos capítulo 5, Paulo fala que o amor de Deus já está derramado em nossos corações. Então Jesus fala que o convertido, ele não tem esse amor. O João também, na sua primeira carta, 1 João 2, 9 e o 11, ele fala assim: aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Lá nessa carta de João é uma carta de contrastes. Ele fala de luz e trevas, amor e ódio. E um desses contrastes que ele fala, olha, aquele que diz que está na luz. Bom, vamos interpretar o que é isso. Alguém que diz que está na luz, ele diz o quê? Ele está dizendo que ele é convertido. Estamos nessa luz porque você aceitou Jesus. Você não é daqueles que a luz esteve nesse mundo e você rejeitou a luz. Você aceitou. Então você anda na luz, que é Cristo. Então, se você diz que você pertence ao cristianismo, que você é convertido, e acontece que não há amor para com o seu próximo, ele fala: está errado isso, você não está na luz, você está nas trevas. E ele repete no verso 11: aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Antes da conversão, outra coisa que acontece também é que nós andamos nesse mundo palpando as coisas. Nós não temos a visão real. Nós não sabemos quem nós somos, para onde vamos. E é uma vida de aflição, mas uma vida de dúvidas, de medo. E nós não temos ali o poder de Deus que nos ajuda nessa caminhada. Trevas. João também, ele vai falar no capítulo 3, do verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Jesus Cristo, lá em João capítulo 8, ele fala assim: vós tem por pai o diabo, e quereis fazer ou satisfazer a vontade dele. Então, por natureza, nós herdamos a natureza pecaminosa. Por pai é origem, e nós queremos fazer a vontade do próprio diabo. Essa é a nossa natureza pecaminosa. Por isso que desde criança, a criança morde a outra criança por causa de um brinquedo, não faz isso? Ninguém ensinou ela a puxar o cabelo do amiguinho, da amiguinha por causa disso. Quem ensinou? Ninguém. É a nossa natureza pecaminosa, nós herdamos isso do inimigo. E João, lá na sua carta, quando ele vai citando, ele fala assim, o verso 20, 4:20, se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus que não vê? Opa! Como que funciona a conversão? Em Gênesis, você está totalmente separado de Deus. Em Apocalipse, nós vemos um povo ali, povos de todas as línguas, nações, etnias, e
ali os anjos vão separar a direita, a vida eterna, a esquerda, a perdição eterna. Como que nós conhecemos essas pessoas? Uma forma bem simples, para nós entendermos isso, lá no Éden, quando Adão perdeu a comunhão com Deus, a primeira coisa que aconteceu foi perder a comunhão com o próximo. Então, perdeu a comunhão com Deus, logo Caim mata Abel. Perdeu a comunhão com Deus, perdeu a comunhão com o próximo. Essa ligação vertical, essa ligação nossa com Deus, faz com que nós tenhamos ligação horizontal com o próximo. Então, uma pessoa que diz que ama a Deus e não ama ao próximo, é isso que João está falando, está faltando uma perna aí. Ele está falando que tem essa ligação vertical. E não tem. Não tem, porque se ele tiver essa ligação vertical, ele tem essa horizontal com o próximo. E por isso que João, lá na carta dele, ele fala que é prático. Ele fala assim no 3, 16, 17. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida para os irmãos. Então ele fala assim, não é um sentimento, é algo prático. Qual é o maior exemplo? Cristo deu a vida por nós, nós devemos dar a vida para os nossos irmãos. Aí, nesse mesmo contexto, ele vai falar, aquela pessoa que tem bens no mundo, ora, aquele que possui recursos desse mundo, e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, João ele já tinha falado, olha, é prático, é real. Se Cristo fez algo por nós, como nós conhecemos o amor de Cristo? Ele deu a vida por nós. Nós devemos dar a vida para o próximo. Voltando ao nosso texto. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. O que distingue um cristão, o que distingue uma pessoa que crê de uma pessoa que não crê? Jesus Cristo fala isso lá em João 13, 55. Ele fala assim, que o mundo conheceria que sois os meus discípulos, ou nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se amardes uns aos outros. É interessante que Jesus não falou assim, olha, o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos se você usar uma camiseta escrito Jesus aqui. Não é isso. O mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos se vocês irem todo domingo na igreja. Se vocês dizimarem, eles vão saber que vocês são meus discípulos. Isso são coisas que você pode até enganar. É interessante, né? Que Satanás ele pode simular um talento. Você tem um talento em fazer alguma coisa. Mas Satanás não pode promover um dom, porque dom é do Espírito. E o amor é dom. Aliás, o amor é fruto do Espírito. É algo que vem do Espírito. Então, o próprio Jesus Cristo fala, como que as pessoas vão conhecer que vocês são meus discípulos? Quando vocês têm amor um pelos outros. Então, é nessa salvação que os crentes recebem essa responsabilidade. Por isso que ele fala, tendo purificado a vossa alma com a vossa obediência. Eu já citei Romanos 5, lá no verso 5, Paulo fala assim, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, foi nos dado por direito, pois todos os que creram, eles obtiveram o direito de ser chamados filhos ou de serem feitos filhos de Deus. Então esse amor vem de Deus. Então quando você lê agora novamente, tendo purificado a vossa alma pela obediência, ou seja, quando se manifesta essa obediência à verdade, que ele está falando aqui, está falando aqueles que são salvos. E os que são salvos também purifica a sua alma. É interessante que esse termo aqui é ragnikotes. Talvez a pronúncia não esteja certa, mas a escrita é mais ou menos isso. Quando você vai pesquisar,
ele descreve uma ação passada com resultados contínuos. É um particípio, né, no português. É uma ação no passado, mas que continua agindo em nós. Então Deus, ele não só apenas limpa o nosso passado, ele não apenas nos perdoa, mas ele nos dá capacidade de seguirmos adiante ao nosso futuro. Por isso que 2 Coríntios 5,17, tão conhecido, diz assim: se alguém está onde? Em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. À primeira vista, quando você lê isso aqui, às vezes pode parecer que é um esforço sobrenatural seu, que se refere a uma obra humana. Eu preciso me purificar. Mas pelo contrário, é uma obra divina. Você pode fazer isso, porque lá na conversão começa e continua na santificação. Lá em Ezequiel, eu vou abrir lá, Ezequiel capítulo 36, e vou ler do verso 25 ao verso 27. Ezequiel 36, 25 ao 27. Diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Uma profecia de Ezequiel daquilo que Deus iria fazer conosco. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De toda a vossa imundícia, e de todos os vossos ídolos vos purificareis. Primeira coisa que eu aprendo aqui: quem faz isso conosco é Deus. Ezequiel 36, do 25 ao 27 eu estou lendo. Quem que iria nos purificar? Quem que nos purifica? É Deus. Olha o verso 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Por natureza, nosso coração é de pedra. Você já nasce com um coração de pedra. Antes de iniciarmos aqui a live, nós estávamos falando sobre conversão e lembrando que filho de crente não é crentinho. É triste, mas às vezes nós vemos filhos de pastores no mundo. Triste. Porque eles têm que passarem pela cruz também. Por quê? O coração natural daquela criança é de pedra. Precisa de uma obra divina. Ele não é sensível à palavra de Deus. A pedra não aceita a semente ser plantada lá. Não aceita. E essa profecia fala: dar-vos-ei o quê? Coração novo. É um coração novo. Porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis no meu estatuto, guardeis os meus juízos e observeis. Imagine o seguinte: por que nós conseguimos seguir a palavra de Deus? Se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você não consegue. Quem disse que faria isso? O que está escrito aqui no verso 27? Porei dentre vós o meu espírito, farei que andeis nos meus estatutos. Deus põe o espírito dele em nós, faz com que nós andemos no seu estatuto. O que é o estatuto? A lei dele. Guardeis os meus juízos e os observeis. É Deus. Quando você lê um livro de autoajuda, aquele livro ele pode te ensinar a fazer algumas coisas que vai te ajudar no seu dia a dia. Mas tem algo que aquele livro não pode te dar: poder para você iniciar na segunda-feira uma nova etapa da sua vida. Isso ele não dá. O Espírito Santo de Deus, a partir do momento em que ele revela essa verdade, nós temos poder. Então, o que Deus está aqui provendo para nós? Aquilo que nós precisamos para essa santificação, para essa
purificação. É totalmente divina a obra. Por isso que João 3, lá naquele contexto em que Jesus vai falar a Nicodemos, mas um pouco antes, no verso 5, ele fala assim: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Entende isso? Como que nós dizemos que nós amamos o nosso irmão se odiamos a Deus? Nós não estamos nesse reino, não fazemos parte desse reino. Paulo, ao Efésios, quando escreve a carta a Efésios, capítulo 5, 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O que Jesus falou para Pedro? Vós já estáis limpos pela palavra. Quem que nos purifica? A palavra de Deus. É uma ação de Deus na nossa vida. Tito, quando Paulo escreve a Tito, capítulo 3, o verso 5, ele fala: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. À primeira vista, você olha um texto daquele de Pedro, você fala assim: eu preciso fazer algo. Mas sim, você precisa fazer algo. Mas se você sai daqui achando que você vai fazer isso sozinho, está fadado ao fracasso. Temos que entender que isso vem de Deus. Ele iniciou a obra e Ele dá continuidade. Por quê? Toda honra, toda glória deve ser dada a Deus. Ninguém vai chegar lá no céu e bater no peito e vai falar assim: Senhor, eu estava na praça, chegou o evangelista lá, me evangelizou, e o meu parceiro não aceitou. Eu aceitei, porque eu sou mais esperto. Porque eu sou mais inteligente. Ele não quis. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ninguém deve se gloriar diante de Deus, nenhuma carne. Efésios 2, 8, 9 fala exatamente isso, que é por graça nós somos salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. A ideia aqui é exatamente isso. Não há ninguém nesse planeta que possa bater no peito. Ninguém. Quer ver um exemplo? Quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, em 1 Coríntios 1, 26 e o 30, o 31, ele fala assim, eu vou ler o 26 e o 30. Irmãos, pensem, em algumas versões fala reparai, mas ele está falando pensem, pois na vossa vocação, ou seja, no seu chamado, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Ele está falando, olha, pensa na vocação, pensa no chamado, não foi algo que foi visto que vocês atribuem ao homem, não foi isso. Que seus olhos podiam dizer, mas aquele ali deve ser, aquele ali, ele falou, não foi isso. O verso 30 ele fala, de nós, mas vós sois dele em Cristo Jesus, a qual nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Paulo está falando, ninguém deve bater no peito na questão da salvação. Nós não conseguimos. Se alguém bate no peito e fala assim, não, eu consegui, eu pude, e dá o seu testemunho baseado somente nele mesmo, isso é falso. É um falso fruto. Quando Paulo escreve à igreja de Tessalônica, na segunda carta, 2 Tessalonicenses 2,13, ele fala assim, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque desde o princípio, Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Vamos voltar ao nosso texto de 1 Pedro? Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade.
Então, essa obediência à verdade, você pode entender como um sinônimo de fé. Em Romanos 6,16, Paulo fala assim: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo, tornam-se escravo daqueles a quem obedecem? O escravo do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça. A obediência aqui é sinônimo de conversão. É o Evangelho chegando até você. Quantas vezes, às vezes eu me pergunto, quantas vezes é necessário pregar o Evangelho para alguém? E nós devemos pregar, sempre. Eu tenho oportunidade uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tenho oportunidade, eu prego o Evangelho. Mas quando essa pessoa, ela ouve o Evangelho e segue a Cristo, é uma atitude de obediência, a Bíblia declara. Quando a pessoa continua na situação que está, é uma situação de rebeldia, é rebelião contra Deus. Ele trata isso como rebelião. Um puritano, certa vez, ele citando um exemplo, disse que Deus falou: sol, coloque-se no seu lugar, o sol se pôs. Lua, coloque-se no seu lugar, a lua se pôs. Mar, pare onde você tem que parar. Estabeleceu o limite, o mar parou. Mas quando ele fala ao homem: homem, volte, ele vai receber um sonoro não. Não! Por causa da rebelião. Então, quando o Evangelho ele chega até nós, é um chamado a retornarmos. É um chamado. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, segunda carta, 2 Coríntios 9:13, por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fizeram do Evangelho de Cristo. Opa! Pela obediência, que obediência? Que acompanha a confissão que vocês fizeram do Evangelho de Cristo. Você confessa o Evangelho, você confessa que você crê verdadeiramente, e o que acontece? Há uma obediência. Por isso que, um pouquinho antes aqui de Pedro, nós estudamos Tiago, e quando nós lemos lá Tiago 1:22, que é um versículo para você riscar, guardar e decorar, o que Tiago falou? Olha, sejam praticantes da palavra. A palavra de Deus vem e nos ensina. Não apenas ouvinte, porque quando você faz isso, você não está enganando a Deus, você está enganando a si mesmo, quando você é apenas ouvinte. Então, o nosso texto: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Ponto. Opa! Se há uma obediência verdadeira, se o Evangelho chegou até a mim, o que vai acontecer quando eu tenho essa obediência à verdade? Eu vou passar a ter em vista o amor fraternal, é aquele amor que faz, aquele amor que cuida. O Evangelho, a conversão faz isso. A obediência nos leva a amar. Em 1 João 2, do 3 ao 6, ele fala assim: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Opa, então, como que nós sabemos que nós conhecemos a Deus? Quando eu ando por aí, num status zen, totalmente espiritual, quando eu obedeço os seus mandamentos, significa que eu conheço. Esse conhecer aqui, ele tem a conotação de intimidade. O verso 4, aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. A verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, o que nós começamos aqui? Primeiro a Pedro, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, então obediência à palavra. Fazendo coro aqui com 1 João 2, verso 5, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. No verso 10 aqui desse mesmo capítulo 2 de 1 João, ele fala assim:
Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não causa tropeço, não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe aonde vai, porque as trevas o cegam. O critério aqui que nós estamos aprendendo essa manhã, que diz que uma pessoa é convertida, é a forma que ela se comporta, ministrando o amor ao próximo. Como que é esse amor? Ele vai falar um amor fraternal não fingido. A igreja, ela é o meio que Deus nos usa. Eu costumo dizer que a igreja é o laboratório de Deus para que nós possamos ministrar o nosso amor uns aos outros. É como aqueles ratinhos de laboratório que coloca lá na caixinha. Deus coloca você no seio da igreja, e é na igreja que nós ministramos primariamente o amor uns aos outros. É na igreja que nós vemos essa capacidade que o Espírito Santo nos dá. Em 1 Tessalonicenses 4:9, quanto ao amor, olha só o que Paulo escreve essa carta lá à igreja de Tessalônica. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Olha o que ele está falando. Alguém viu Deus chegando com uma reguinha, batendo ali na lousa e falando: gente, eu vou ensinar vocês a amar uns aos outros? Então o que Paulo está falando aqui? Paulo escreve uma carta para você e fala assim: olha, eu não vou falar com você sobre amor fraternal. Por quê? Essa aula já foi dada pelo próprio Deus. É Deus. Lembra no começo que nós temos uma tendência de achar que essa purificação vem de nós? É Deus. Já foram ensinados por Deus a amar uns aos outros. Em 1 João 3,14, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Então, nós temos vida eterna. Eu amo meu irmão. Amados, como que a Bíblia é recheada? Como que a Bíblia é recheada desse mandamento, dessa ordem? Como que ela é a bandeira do cristianismo? O próprio Jesus, em João 15, verso 12, ele fala: o meu mandamento é este, ame-se uns aos outros como eu os amei. Jesus deu uma ordem: olha, eu sou o exemplo, eu amei o próximo, faça aquilo que eu fiz. Esse amor fraternal, o amor Filadélfia, o termo aqui, deve ser não fingido, sem hipocrisia, e a Bíblia inteira, ela arremete ou ela nos alerta a questão da hipocrisia. Então esse amor não fingido deve ser um padrão comum para os crentes. Certa vez eu estava me despedindo de alguém que ela iria falecer naquela semana, há muitos anos, eu não havia nem mudado para Barretos ainda. E aí ela falou assim para mim, no leito já de morte: olha, a minha vida inteira eu fui na igreja, eu nunca falei com os meus dízimos, por que Deus permite isso? Aquela pessoa que falou isso, eu entendo que ela é convertida pelos frutos que nós podemos ver. É um momento de dificuldade, um momento que não tem como entender, a não ser que você passasse por isso, um momento de beira a morte, mas o coração dela ali expôs algo que era o mais real que ela tinha na vida, que ela achava o seguinte: eu tenho que fazer por merecer. Então a pergunta é: o quanto do que nós fazemos é real, é de coração? Paulo, quando ele escreve lá, Romanos capítulo 12, tão afamado Romanos 12, o verso 10, ele fala assim: dedique-se uns aos outros com amor fraternal,
prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si próprio. E quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, em 2 Coríntios 6,6, ele fala assim: em pureza, conhecimento, paciência e bondade no Espírito Santo e no amor sincero, real, verdadeiro, o amor sincero. Aí nós pensamos assim, espera aí, então eu preciso produzir esse amor sincero. Vou levantar pela manhã hoje e vou produzir esse amor sincero. A palavra sincero nós já estudamos, diz que a etimologia ou a origem dessa palavra era dos vasos, né? E quando um vaso era trincado, alguém colocava cera para disfarçar aquele trinco lá. E o termo, quando alguém falava sem cera, é verdadeiro. Entende? Vem daí. Sincero vem do sem cera. Se isso é verdade ou não, não é? Porque tem algumas etimologias aí que você põe a barba de molho, que é mentira. Mas tem sentido. Tem um vaso lá que você pôs, ele tinha um trinco, você queria vender o vaso e você colocou uma cera, o que você fez? Você mascarou. Não é original, não é íntegro, como a palavra de Deus chama, termos um coração íntegro. Então você levanta pela manhã e fala assim: poxa vida, o tempo está nublado, Deus mandou uma chuvinha e já umedeceu o ar, pelo menos, já estamos respirando melhor. Deus, louvado seja o seu santo nome, e hoje eu quero me esforçar para ter um coração sincero. Morde a língua. Como que faz isso? Faz força. Eu preciso de sinceridade. Se aquela pessoa mística, ela vai ser meio zen. O que eu faço aqui? Será que é isso? Quando falamos dessa sinceridade, nós estamos falando em originalidade. É que vem de Deus. Então, a prática da palavra, você estudar a palavra e ter comunhão com Deus, o resultado disso é um fruto do Espírito chamado amor. Então ele é real porque ele vem de Deus. Você, em obediência à palavra, fez o que tinha que fazer e você produz algo que vem de Deus. Você não ajuda a senhora a atravessar a rua porque você vai ganhar pontinho com Deus. Você ajuda ela a fazer isso, porque isso é natural da nova natureza. Se alguém lhe perguntar por que você fez isso, a resposta seria: porque não faria. Eu não entendi a sua pergunta por que eu não faria. Isso é o que todo mundo deveria fazer, é natural. Isso é tão real e está tão em desuso que quando alguém acha dinheiro e devolve, sai até na televisão. Que absurdo. O que deveria ser todo mundo fazer, não é? Então a nossa nova natureza faz isso, ela faz a gente dedicar aos outros com amor fraternal. Quando Paulo escreve aos Coríntios, o 6,6, eu já li que ele fala amor sincero, mas no verso 8 ele fala: não lhe estou dando uma ordem. Opa, não está dando uma ordem? Mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Ele fala: olha, espera aí, eu estou olhando aí o resultado da vida de vocês, não é um mandamento. Eu quero verificar a sinceridade do amor de vocês. Eu quero ver se isso é sincero. Eu lembro certa vez, uma pessoa no calor do momento, ela estava revoltada e ali eu estava arguindo ela: você está errada. Pode dar a volta o que for, você, mediante a palavra de Deus, está errada. E eu vou pagar um preço por isso. Mas por amar a você, eu estou falando a verdade. Quem ama, fala a verdade. Você está errada. Você deve ir lá e pedir perdão porque você está errada. Essa pessoa estava errada. Ela falou assim: eu estou sempre errada. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o boteco, vou lá agora, vou comprar um cigarro, vou voltar a fumar, vou voltar a beber e vou para o mundão. Já que vocês não reconhecem a minha mudança. Opa! O que ela estava dizendo ali? Que aquilo que ela fazia
era para mostrar algo. E não era uma realidade. Eu lembro um jovem uma vez, no aconselhamento bíblico, estava só nós dois, e ele estava ali em dúvida quanto à conversão. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, volte para o mundo agora. Eu vou prestar conta do que eu estou dizendo, mas você tem minha autorização como pastor. Saia daqui, vai agora. Vai para a prostituição, vai para as bebidas, vai para as drogas, vai embora, suma daqui e vai deliciar a sua vida, que você acha que você abriu mão disso pelo cristianismo, porque senão você não é convertido. Você está optando por um dos caminhos e você acha que esse aqui é o melhor. Isso não é conversão. Some da minha frente e vá fazer isso. Ele começou a chorar. Estávamos numa lanchonete, né? Eu falei, você não vai? Ele falou, eu não posso. Eu não consigo. Isso é conversão, irmãos. Não é uma troca. Você não consegue. Porque tem um chamado do próprio Deus na sua vida. Por mais que aconteça, por mais que você foi decepcionado, por mais que o mundo à sua volta caiu, por mais que a pessoa que você mais esperava que você tinha em estima te decepcionou, por mais que a igreja que você está ruiu, por mais que aquela liderança que você nunca esperava fez, aconteça o que acontecer, não foi uma troca que você fez, foi uma mudança genuína. Então, esse momento que esse menino falou, esse jovem falou, eu não posso, eu não consigo. O que foi isso? Genuíno. Está ali. É disso que a palavra de Deus está falando. É real, é verdadeiro, vem de Deus, não é produzido por você. Já partindo para o final, Hebreus 13:1, ele fala, seja constante o amor fraternal. João 3:11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. E Deus, Ele usa esse amor para mostrar ao mundo, amor genuíno. Por isso que nós já vimos a palavra de Cristo falando, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos por amar uns aos outros, em João 13, já lemos. Olha que Paulo, ele vai falar lá em 1 Coríntios 10, tão conhecido, né? O verso 31, ele fala assim, assim, quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para grego, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Essa noite nós vamos estar falando sobre oração. Vamos estar falando sobre um pouco o nosso mestre, vamos citar isso. O cristão, ele não vive em pró a si mesmo. Como devemos amar? Nosso texto. 1 Pedro 1:22. Tendo purificado a vossa alma, cremos no Evangelho, pela vossa obediência à verdade, recebemos o Evangelho, tendo em vista o amor fraternal não fingido, é algo que vem de Deus, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Esse é o conhecido amor ágape, que é em pró ao próximo. Amados, não é um amor legalista, derivado de um requisito legal e externo. Você vai chegamos ali agora na porta, tem várias diretrizes, use máscara, distanciamento social, e pôs uma diretriz ali. Não é isso. É muito além. É um mandamento de Deus, ponto. Ele mandou, é uma ordem, não é opcional. Mas junto com essa ordem, ele nos dá poder. Olha o que o salmista, no Salmo 40, verso 8, ele fala assim, agrada-me, Senhor, de fazer a tua vontade. Ó Deus meu, dentro do meu coração está a sua lei. Você agrada de fazer a vontade de Deus? É isso? Ou tem alguém por trás mandando? Então isso tem a conotação de liberdade, por isso que Paulo, quando ele escreve Gálatas, lá no capítulo 5, ele fala, para a liberdade é que vocês foram chamados, não se submetam novamente a um regime de escravidão. Por isso,
que Provérbios, e Jesus Cristo vai falar sobre isso também, 4:23, ele fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o que? O coração, porque dele procede as fontes de vida. Agora, se você não tem Hebreus 6:10 riscado na sua Bíblia, grifa esse versículo, porque ele é lindo. Nada do que nós fazemos passa desapercebido aos olhos de Deus, nada. Hebreus 6:10 fala assim: Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Deus não é injusto, amados. Entende? Não passa desapercebido aos seus olhos. Ele não esquecerá de nós. E o amor que demonstraram a Deus, como? Aquilo que Jesus Cristo falou: quando eu tive sede, vocês me deram um copo de água para beber? Um copo com água? Então, quando você fez isso a um dos meus pequeninos, você fez a mim. Pois ajudar os santos e continua ajudando. Amai de coração, diz. Por isso, em Gálatas 5, quando fala ali do fruto do Espírito, o verso 16, Gálatas 5:16, Paulo fala assim: olha, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Qual que é o desejo da carne? Ema, cada um com os seus problemas. É isso. Paulo fala: se você estiver no Espírito, você não vai satisfazer esse desejo. Qual que é o desejo da carne? Eu quero dormir um pouco mais. Quero ficar na cama. Viva no Espírito e você não satisfaz esse desejo. Mas o fruto do Espírito, aí ele vai falar amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O verso 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E terminando, por que devemos amar? Talvez algumas pessoas iam fazer essa pergunta. Aí é continuidade do texto de 1 Pedro, do verso 23 ao 25. Pois fostes regenerado, não de semente corruptível, pois de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanente, e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. Os cristãos devem amar o próximo porque isso é consistente com a sua nova vida. Porque eles foram regenerados, porque eles vieram de uma semente incorruptível, não incorruptível, porque foi a palavra de Deus que nos transformou, não um conselho qualquer. É isso que ele está falando. Não foi um livro de autoajuda, não foi o conselho do papai, da mamãe, do amigo. Olha, deixa disso, você é mais que isso, para com isso. Não foi isso, não foi um conselho temporário que ele está falando. É algo vivo, a palavra de Deus. E ele faz um contraste com a erva. Olha que interessante, seca a erva e cai sua flor. A palavra de Deus é eterna. Ele faz um contraste com aquilo que é temporário, com aquilo que é eterno. O que ele fez aqui? Ele acabou de citar Isaías 48, que diz: seca-se a erva e cai sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ele só não colocou junto, mas ele citou Isaías 48 da forma de Pedro. Ele separou as duas coisas. Falou: olha, não é efêmero, não é passageiro, é eterno. A semente representa a fonte de vida. Então essa sementinha que foi colocada em você, ela é eterna. Nada no mundo material pode produzir algo espiritual. É Deus através dessa semente. Não tem como nós fazermos. Tiago já havia falado isso no capítulo 1, verso 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Paulo, lá em Romanos 10, 17, também fala: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. João 14, 1 vai falar sobre a passagem nossa, que é muito breve. Você é como a erva e a sua glória é como a flor. João 14, 1, aliás, Jó, não João. O homem nascido de mulher de poucos dias e cheio de inquietação. A Bíblia nos desafia a pensarmos nos nossos dias, que são poucos.
O salmista, Salmo 39:4, o salmista fala: faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias, para que eu saiba o quanto eu sou frágil. Senhor, lembra que eu sou frágil. Lembra, Pai. Jesus Cristo, lá em Mateus 6, dando lá o exemplo da oração e da nossa ansiedade, ele fala: olha, quem vocês acham, ou quem de vocês acha que vocês podem, com todo o cuidado que vocês têm, pode mudar um côvado na sua estatura? Não. Não. Embora a nossa volta pareça estar tudo correto, tudo estável, mas não está, está em plena mudança. Por isso, termino lendo novamente, vai dar um novo sentido para você. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, porque eu obedeci o Evangelho, tendo em vista o amor fraternal não fingido, vem de Deus. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Romanos 5. O Espírito Santo do Senhor, ali habitando em nós, é o amor de Deus. Pois foste regenerado não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, que vive e é permanente. É uma semente que é plantada dentro de nós, o Espírito Santo, que vem e é para sempre. Pois a nossa carne é como a erva, e a sua glória é como a flor da erva. A carne aqui está falando de toda a humanidade. A erva era uma erva que dava no campo ali, e vez ou outra produzia uma flor. A erva em si não é muito bonita, mas quando ela floria, ficava lindo. Esses somos nós. De vez em quando tem alguma coisa que produza glória para si mesmo. Está falando, ambos vão murchar, ambos vão se acabar. O verso 25. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ele está falando de uma mudança real, genuína e para sempre. E ele termina dizendo: ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Vamos orar essa manhã? Papai, obrigado. Obrigado pela sua santa palavra, por aquilo que nós aprendemos hoje. Ó Deus, nossa dependência total de Ti, que nós possamos sair daqui, ó Deus, buscando isso. Ó Deus, as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, ó Pai, que a Sua palavra, que é viva e permanente, que o Seu Santo Espírito, que é poderoso, possa nos lembrar disso e nós possamos colocar em prática o verdadeiro amor, o amor fraternal, não fingido. Ó Pai, não aquilo que é voltado a coisas interesseiras. Não aquele amor que tem como fim eu mesmo. Não aquele amor que aprisiona, mas aquele amor que liberta, ó Deus, o verdadeiro amor. Porque ele não vem de mim, mas ele vem de Ti, ele vem do Seu Santo Espírito. O verdadeiro amor, que vem da obediência à Sua palavra. Nos ajude a compreender e colocar em prática isso todos os dias da nossa vida. Te agradeço por essa manhã, em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Estamos assim terminados. A comunhão sempre faz parte do culto, a oração também. Que nós possamos consagrar esse domingo somente ao nosso Deus.